Olá, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e aqui eu te ensino a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um risco para as mulheres que não dão importância para essa área, tá? Que é se o marido não procura mais, né? Se o seu marido ele não te procura mais, se ele perdeu o interesse aí pela relação sexual, ou a frequência da relação sexual de vocês tá mais baixa do que o comum, se você tá passando por isso no seu casamento, então essa live ela é pra você, é um assunto extremamente importante que a gente precisa abordar, tá? Tô vendo o pessoal entrando, bom dia pra vocês. Então vamos lá, então a gente vai falar especificamente sobre isso, o marido que não procura mais a mulher na cama. E aí, quando o homem ele para de procurar a mulher na cama, o que acontece? Ele começa a dar uma série de desculpas. Ele começa a falar que tá cansado, ele fala que tá estressado, que tá com dor de cabeça, uma série de desculpas para poder justificar aí a falta, né, a ausência dele nesse momento. E muitas vezes nós, mulheres cristãs, a gente começa a se perguntar, será que ele tá agindo assim porque tem algo que ele gostaria que eu fizesse e eu não faço, né? A gente tem essas minhocas aí na cabeça. A gente começa a se perguntar, será que é alguma coisa que eu tô fazendo? A gente começa a tentar buscar a justificativa para isso, né? E aí, o que isso significa? O que essa falta de procura do homem, ela significa? Isso, gente, é um sinal que tem uma crise instalada no seu casamento. É uma crise que ela já está grave. Muitas vezes você nem sabe, né, que a crise está nesse nível. E muitas vezes você sabe. Muitas vezes você sabe, você já tem essa consciência. Só que a maioria das vezes você acha que é só, é uma desculpa que ele tá dando, e você começa a investigar. Mas pode ter certeza, a crise ela já está instalada. E é por isso que muitas pessoas confundem uma crise grave como essa com uma briga. A briga, para vocês terem ideia, é o começo, é um dos primeiros estágios de uma crise no casamento. A briga, ela começa depois da briga, quando o casal ele para de se entender, quando eles não conseguem entrar num acordo, aí começa a vir esse distanciamento, aí começa a vir essa frieza, aí começa a vir essas desculpas na hora da relação íntima. Por isso que muitas pessoas confundem. Isso sim é uma crise, quando o marido não procura mais. E a mesma coisa, a gente comparar o risco de uma situação dessa com uma sepse. Uma infecção generalizada. Para vocês terem uma ideia, a sepse é uma das causas uma das doenças que mais mata no mundo. É uma das doenças, 1 em cada 5 pessoas que adquirem sepse, elas morrem. Só que, olha só, essa também é a doença mais evitável do mundo. Então, olha só, se ela mata 1 em cada 5 pessoas e ela é a que mais poderia ser evitada, por que tanta gente morre? Porque as pessoas não resolvem aquela pequena infecção quando o problema ainda é uma pequena infecção, entende? Elas vão deixando, vão deixando, vão deixando. É a mesma coisa da crise. Então, se tinha briga, você fala, foi só mais uma briga. Teve um desentendimento, e você fala, foi só mais um desentendimento. O que vai acontecer? Aí, o casamento ele começa a dar sinais muito mais graves de que o casamento está chegando ali à beira do fim, e você não agiu na hora que tinha que agir, entende? Então, olha só, e esse estágio do casamento, a gente pode comparar sim com uma sepse, com uma infecção que já tá tomando uma proporção que se você não agir imediatamente para resolver, seu casamento pode chegar ao fim, tá? Então, só para vocês terem noção do quanto é importante falar sobre isso. E aí, agora eu vou te falar sobre o prejuízo de não agir para resolver essa situação. Primeiro, quando você vai deixando esse assunto de lado, você fala, a gente até que tá se entendendo aqui em casa, isso daí é de menos. Quando você não dá atenção para isso, o que acontece? A situação, ela só piora. O seu marido, ele começa a ficar mais distante,
vai acabando a cumplicidade entre vocês. É como se vocês começassem a conviver como dois colegas, não é nem amigos, porque amigos conversam. Dois colegas ali de casa, basicamente. É isso que acontece. Até que o seu marido ele começa a procurar outra mulher, se é que já não procurou. Olha só quanto isso é grave, tá? E qual que é a vantagem de aproximar o seu marido na cama, aproximar o seu marido através da relação sexual? Primeiro, na cama você consegue aumentar a cumplicidade entre vocês. Sabe por quê? Porque nesse momento em que vocês estão os dois ali, por mais que vocês tenham brigas, por mais que vocês tenham desavenças fora daquele momento, vocês tenham desavenças no casamento, seja sobre a educação dos filhos, seja sobre divisão de tarefas em casa, seja sobre qualquer situação, quando você tá ali naquele momento a dois, é como se esses problemas eles fossem minimizados. Então olha só o quanto é importante reaproximar o homem da cama, dar importância para isso, sabe? Não deixar para lá, não negligenciar, tá? É igual aquela música do Leandro e Leonardo, né, que falava: se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É isso. É que as nossas diferenças como que é? Acabam no quarto. É isso, gente. Então, quando você vem de um dia em que vocês se estressaram, vocês não se entenderam, vocês não conseguiram se conectar, esse momento, ele é uma oportunidade de fazer isso. E quando você perde essa oportunidade, você passa mais um dia sem essa conexão com seu marido. Olha só a importância desse momento. Não é só para satisfazer o homem, não é só para satisfazer a mulher. É como se essa relação íntima, ela fosse a coroação desse casamento. Entende? Um outro benefício disso é que quando você dá a devida importância, quando você atrai o seu marido para esse momento, vocês começam a ter mais momentos bons do que ruins juntos. O seu marido, quando você faz isso, o seu marido ele para de associar você à sua responsabilidade, à sua tarefa. É só uma pessoa que ou fica reclamando ou que fica mandando nele, entende? Então se imagina só, você chega do trabalho, aí você tá lá, né? Tem uma série de coisas para fazer, você começa a delegar as tarefas ali pro seu marido, e aí, quando já chega ali no final da noite, vocês dois estão exaustos, aí você fala: ai, vou deixar pra lá. Só hoje, né? Só hoje vou deixar pra lá. E aí, o que acontece? Seu marido, ele sempre vai associar a sua imagem, vai olhar pra você e ele vai associar a responsabilidade. Ele vai associar a casa e a família como apenas um lugar em que ele tem que cumprir um papel. E não é isso que a gente quer para um casamento, entende? Por isso que é tão importante esse momento a dois. Para que, sim, a gente tem que ter responsabilidade, tanto o marido quanto a esposa, quanto os filhos dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar. Só que a gente precisa ter momentos de alegria, a gente precisa ter momentos de diversão, a gente precisa ter momentos de prazer. Entende? Olha só o quanto que é vantajoso você dar importância para esse momento. E também tem a questão espiritual, a questão bíblica, né? A relação íntima, ela é uma conexão completa, segundo a Bíblia. Por quê? Porque sentir prazer no casamento é como se enriquecesse e aprofundasse esse sentimento que vocês têm um pelo outro. Entendeu? A relação sexual, ela é uma união física, não só física, quanto espiritual. Então, olha só o risco da gente deixar esse assunto de lado. Olha só o risco da gente não dar a devida importância para a relação sexual no casamento, tá? Então, olha, isso aqui é para vocês ficarem presentes para isso mesmo. E você pode falar assim: Carol, só que o meu marido ele não me ajuda nas tarefas de casa e no final do dia, chega lá no final do dia, eu não tenho ânimo. Não tenho ânimo para estar ali junto com ele, eu não tenho, sabe, minhas forças se esgotaram. E eu entendo você, principalmente a mulher que faz jornada dupla, principalmente a mulher que
sai do trabalho, aí pega trânsito, fica lá no engarrafamento, aí chega em casa, tem que levar filho pra natação, filho pra balé, tem que levar filha pra aula de inglês, não sei o que. E aí chega e tem que fazer o jantar, tem que, sabe? É muita coisa pra mulher. Eu entendo, só que se você tá com todas as tarefas pra você, se você tá se sobrecarregando de tarefas, alguma coisa aí tá errada. Por quê? Porque eu até falei isso hoje para uma das minhas alunas. O homem, ele não tem que ajudar a mulher. O homem, ele não tem que ajudar a criar os filhos. Não é uma ajuda. Isso é uma corresponsabilidade. É responsabilidade dos dois. Então, se você está fazendo tudo sozinha, algo na sua comunicação precisa ser ajustado. E não é qualquer comunicação, não é qualquer diálogo. Você precisa ser estratégica nesse momento, trazer os benefícios para o seu marido. Eu tenho uma aluna que, depois de muito tempo, essa ficha caiu para ela e ela começou a ajustar isso na comunicação. Ela e o marido trabalham juntos, né? Eles trabalham no mesmo negócio e quando chegava, ela achava que ela tinha que fazer, né, tudo que ele queria, tudo que tivesse ao alcance dela, e chegava no final do dia ela estava exausta. E aí quando ela entendeu que era só ela ajustar isso, essas tarefas na comunicação, e quando ela começou a ficar mais presente e atenta para a relação sexual, o casamento dela melhorou e muito, entende? Então, olha só como muitas vezes um ajuste na nossa comunicação é fundamental para a gente conseguir voltar a se relacionar com o outro e evitar ficar cansada, sobrecarregada, com milhões de coisas para fazer, sendo que a mais importante, uma das mais importantes fica lá embaixo. Uma das mais importantes é a que você deixa para lá, tá? Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Primeira questão, tentar resolver esse problema da procura do marido, né? Então vamos supor, tem uma crise instalada. Você sabe, seu marido não tá te procurando, ele já perdeu o interesse, né, pela relação, você não sabe o que fazer, e aí nessa hora você não encontra outra alternativa que não seja perguntar. Isso é um erro. Não adianta você tentar resolver um problema de procura, de desejo sexual, falando, ou então pedindo, ou então mendigando esse amor, sabe? Implorando pra ele, mas por que você tá assim? O que foi? O que tá acontecendo? Isso não ajuda, muito pelo contrário, gente, isso piora. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem um instinto natural, que ele traz desde lá da antiguidade, desde a época das cavernas, que é o instinto da caça. Naquela época, quem caçava era o homem. Então, esse instinto, ele é muito mais forte no homem do que na mulher. Então, naquela época, o homem, para ele caçar, era muito difícil, né? A presa, ela não tava ali fácil. Ah, é só eu pegar e levar para minha família para comer. Não era assim. Ele tinha que realmente ir atrás. Ele tinha que explorar. E quando a gente traz para os dias de hoje, esse instinto da caça, a mesma área cerebral que é ativada quando o homem caça, é a mesma que é ativada quando o homem se sente atraído por uma mulher, tá? Então, olha só, é a mesma região. Então, essa necessidade de atração dele, ela é muito alta. E aí, o que acontece? Se uma mulher, né, se você, esposa, tá lá naquele momento com seu marido, que ele não te deseja mais, ou seja, pra ele, você já é uma presa dominada, ele não precisa te caçar. Principalmente, pior ainda, quando você tem que pedir, né? Olha, por que a gente não tá mais, né? O que tá acontecendo? É como se você estivesse mendigando esse amor. E isso não é nada atraente para um homem. O homem, ele não quer uma mulher que esteja ali disponível aos pés dele. Não é isso, tá? O que eu tô dizendo é, quando antes dessa crise se instalar, a mulher, ela acaba negligenciando a relação sexual. Ela acaba deixando de lado. Só que, quando a crise tá instalada, quando você percebe que a coisa tá feia, não adianta você ir lá e falar assim, ah, agora eu tô aqui. Não é assim que funciona. Agora tem que ter uma reconquista. Agora tem que ter um esforço da sua parte, sabe? Em fazer esse homem querer, desejar estar com você de novo. Por isso que é um erro você falar, você pedir, você querer
Perguntar, inclusive pegando o gancho disso, o segundo erro que eu vejo comum é, nesse momento que o homem para de procurar, a mulher começar a se perguntar, né? Lembra que eu falei lá no começo? A mulher começa a se perguntar, será que sou eu que não tô fazendo alguma coisa que ele gostaria que eu fizesse nesse momento? O que será que tá acontecendo? E nessa série de suposições que a mulher faz, o que ela faz com essas suposições? Ela precisa confirmar ali ou descartar suspeitas, não é? Então, qual que é o impulso dela? Adivinha? Ir direto pro celular dele. Pra quê? Pra tentar achar o motivo do marido tá assim, tá sem vontade, sem interesse sexual. E aí ela vai e começa a fazer o quê? Pesquisar pra ver se ele tem outra. Entende? E o que você precisa entender? Se você não descobrir, se você não aprender, não souber o que você precisa saber para atrair o interesse do seu marido de volta, não vai adiantar tentar descobrir se ele tem outra. Sabe por quê? Porque se você for pro celular e você realmente confirmar ali a sua suspeita de que tem outra pessoa na área, e mesmo assim você quer restaurar o seu casamento, vamos supor, você tem sua família e você fala, não, eu preciso lutar pelo meu casamento. Vasculhar, ficar esculhambando a outra pessoa, vai salvar o seu casamento? Não, isso aí é muito pelo contrário. O homem se revolta e é capaz dele até sair de casa, entendeu? Então não adianta você ficar vasculhando o celular, porque não é lá que tá a resposta para você atrair o desejo do seu marido de novo. Entende? Você tem que fazer com que o seu marido ele queira estar com você nesse momento. E vasculhar o celular, vai fazer isso? Começa a se perguntar, ó, eu vou vasculhar o celular dele. Eu vou achar alguma coisa. O que você mais quer? É que ele te deseje de novo, não é? Que ele volte pra você inteiro, não é? Vai adiantar ir pro celular? Não vai. Então, a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter esse sangue frio e essa clareza estratégica de entender isso. Não é no celular que eu vou achar a resposta para salvar o meu casamento. Eu posso achar uma consequência ali, da gente ter ficado tanto tempo sem relação, da gente ter ficado tanto tempo brigando, da gente ter ficado tanto tempo desentendido e não ter parado para resolver, ter deixado de ir pra lá, ter empurrado com a barriga. Entende? A gente precisa ter essa clareza, esse equilíbrio emocional para conseguir lidar com essa situação nesse momento. Entende? E aí, o que a gente tem que fazer então para o homem voltar a procurar a mulher? Você consegue fazer com que o homem volte a te procurar quando você aumenta a polarização entre vocês. Nossa, Carol, o que é isso? Tá falando grego pra mim. Gente, é básico, é simples. A polarização nada mais é do que a atração sexual natural entre homem e mulher, entre energia masculina e feminina. E por que tem esse nome? Polarização. É como se fosse na química. Na química a gente não tem lá os polos positivo e negativo. Quando a gente tem um polo positivo com um polo negativo, eles se atraem. Quando a gente tem polo negativo com negativo, eles se repelem. Quando a gente tem polo positivo com positivo, eles se repelem. Então, o que acontece aqui? O homem, ele tem que estar na sua energia de essência, que é a energia masculina. O corpo do homem, ele foi todo feito, foi todo criado, ele tem todos os componentes da essência e da energia masculina. A força do homem não é igual à da mulher. A mulher, ela também tem características da essência da mulher. A mulher, ela tem um aparelho reprodutor, a mulher, ela tem uma capacidade de gerar filho. Olha só, essas diferenças fisiológicas que, se você não está na sua energia de essência, se você não está na sua feminilidade, por exemplo, você não consegue atrair esse homem. Se você é uma mulher que fica só mandando, que você fica só implorando, que você fica só dominando o seu marido, você está exercendo o papel do homem. Se o seu marido é aquele homem que tudo que você fala, ele fala, tá bom, eu vou fazer. Aí você pede pra ele fazer outra coisa e ele fala, tá bom, eu vou fazer. Ele só fala amém pra tudo que você fala, desconfie. Sabe por quê? Porque vocês dois estão em energias diferentes. Você tá fazendo o papel de homem,
dominante, ele tá fazendo o papel da mulher submissa, e aí você pode falar assim, Carol, mas tá invertido. Ele tá fazendo de mulher, são polos, só que sabe o que acontece? Vocês não estão bem com isso. A mulher, ela não tá bem dela ter que mandar o homem fazer tudo, ela não se sente bem com isso. Ela não queria ter que tomar as rédeas da casa. Ela não queria ter que cuidar de tudo sozinha. Ela não queria ter que dar um jeito no casamento sozinha. Ela queria que o marido participasse também. Da mesma maneira, o homem. O homem não queria falar amém para tudo que você pede, para tudo que você impõe para ele. Ele não queria fazer isso. Só que ambos encontram nessas características uma maneira de ir levando esse casamento, de ir empurrando esse casamento com a barriga. Até que chega um momento, gente, que não tem mais como. Até que chega um momento que um dos dois vai espanar. E aí acontece o que eu tô explicando aqui pra vocês. O marido para de procurar, por quê? Porque é aquele negócio, é como se a mulher dele fosse mais macho que ele. Ele não tem desejo por uma mulher assim. E aí, quando você vai pra um homem que começou a ter uma relação com uma outra mulher, você percebe que elas têm as mesmas características. É uma mulher mais frágil, é uma mulher mais doce, mais delicada. É tudo que a mulher dele não é. E aí você pode falar assim pra mim, Carol, mas foi o jeito que eu achei pra lidar com a situação. Tudo bem, mas não é o jeito que vai fazer o seu casamento ser feliz. Não é o jeito que vai fazer o seu casamento ser duradouro, tá? Por isso que você, aumentando essa polarização, você conseguindo, encontrando maneiras de estar mais na sua energia feminina, e eu não digo uma energia feminina de ser fraca, não, é uma energia de ser vulnerável. O que é isso, Carol? A mulher, ela tem uma característica de essência, característica feminina, que é ser o coração da casa, entende? Então, quando você coloca o seu coração nas coisas que você faz, você inevitavelmente se torna uma mulher mais feminina, entendeu? E o seu coração, como que ele tá hoje? É um coração, é isso que a gente tem que parar para avaliar. O coração, ele tá com mágoa? O coração, ele tá com falta de perdão? O coração, ele tá com muito rancor, muito ressentimento? O coração tá com muitas durezas, como orgulho, como culpa, como comparação? Se o seu coração tá cheio disso, como que você vai ter um coração 100% presente no seu casamento? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender isso. Para você conseguir acessar a sua feminilidade, para você conseguir acessar a sua energia feminina, o seu coração tem que estar livre desse monte de sentimento. Deu para entender? Isso, gente, isso é muito importante, sabe? Muitas vezes a gente quer restaurar um casamento só com diálogo. Não, porque é o jeito, será que é o jeito que eu tô falando com meu marido? Algumas questões pontuais a gente resolve com diálogo. Isso pensando quando o casamento está numa crise como essa, tá? Se o seu casamento não tá num estágio tão avançado de crise, quando você tá lá no começo do seu casamento, recém-casada, 1 ano, 2 anos de casada, eu concordo com você, o diálogo ele faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque é com o diálogo que você vai conseguir resolver os conflitos que vão começar a aparecer. Entende? Só que quando o casamento ele tá num estágio de crise tão grave quanto essa, a ponto de um homem que tem a atração como algo extremamente forte para ele, de um homem passar a rejeitar a mulher, desculpa, mas não é a comunicação que vai fazer você resolver isso. Não é falar pro seu marido, não é falar, ai, benzinho, ai, docinho. Não. É algo muito mais profundo, é algo muito mais... envolve uma série de camadas que foram deixadas para trás ao longo de todos esses anos de vocês casados, entende? Por isso que eu falo, gente, quando o método Mulher Deck, que é o método que eu aplico dentro do programa Elo no Lar, se é um casal que tá ali há pouco tempo casado,
descobriu que não tá conseguindo lidar com os problemas e é um casal que ele já vai e já aplica esse método no casamento, o resultado ele é absurdamente rápido. É maravilhoso. Por quê? Porque é algo que tá bem superficial ainda. É uma coisa que é facilmente revertida. Agora, quando o casamento ele vai se aprofundando para esses estágios mais críticos, o método ele funciona sim. Só que ele funciona à medida que você aplica. É um processo. Envolve um processo. Ah, Carol, mas então vai demorar muito? Depende. Depende de quanto a mulher está comprometida em aplicar o que precisa ser aplicado. E o que eu estou ensinando aqui para vocês, que é a questão da polarização, é uma delas. Entende? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Carol, eu estava há um mês restaurando, estávamos bem. Mas tive a brilhante ideia de mandar mensagem para o número dos contatos dele. E ele está bravíssimo. Disse que eu roubei algo pessoal. Tá, entendi, ó. Entendi o que a Eliane escreveu aqui. Tava indo bem, só que, ó, cabeça, né? Aquele monte de pensamento. Tá vendo? Tá vendo como é um processo muito mais... É muito mais intensivo, é um intensivão que você faz quando você quer restaurar o seu casamento, quando ele tá num processo de uma crise muito grave, tá? Não é uma simples aulinha, não é uma simples diquinha que você tem e você fala, pronto, agora eu restauro meu casamento. Não, é um processo, é um aprendizado. E olha só o quanto é bom. Esse aprendizado é algo que você leva para todas as áreas da sua vida depois. Por quê? Porque é um entendimento primeiro de você. Primeiro de você, mulher, para que não deixe isso acontecer, para que consiga controlar os seus impulsos, para que não deixe se levar por esse tipo de armadilha do mal. Gente, quando a gente bota um monte de caraminhola na nossa cabeça, quem você acha que tá ali por trás? É o anjinho ou o diabinho que tá falando? Te mandando vasculhar celular. A luta, a batalha para a restauração do casamento não é só uma batalha terrena. É uma batalha espiritual. A gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que ter esse discernimento de entender que muitas vezes a gente é provocado. Tanto o homem quanto a mulher. O homem, quando ele está afastado de Deus, ele é mais facilmente tentado. A mulher não cai tanto em tentação se ela está próxima de Deus. E o contrário também acontece, tá, gente? Eu já vi relatos disso. Quando o homem está próximo de Deus, é sempre o lado que está mais fraco. O elo mais fraco com Deus é que cai. E muitas vezes pode ser a mulher. E aí, sabe o que acontece com a pessoa que está próxima de Deus? O diabo sabe que não consegue tentar ali de uma maneira mais fácil. Mas ele usa das nossas fraquezas, ou seja, do medo dele estar se relacionando com a outra, as nossas dúvidas, as nossas desconfianças, as nossas incertezas. Ele usa de tudo isso para fazer a gente tomar uma atitude errada. Ele usa disso para fazer a gente, muitas vezes, tomar uma ação da qual a gente se arrepende depois, né? Como eu já vi casos de, na hora da raiva, a mulher mandar o marido embora, só que aí como ela não tá com os pilares, todos os pilares que ela precisa construídos, o que ela faz? Ela se arrepende, tá? Ó, a Dinha escreveu. Como tratar o homem no processo de restauração? O processo de restauração, o tratamento do homem no processo de restauração no casamento, ele vem através do exemplo. Em 1 Pedro, capítulo 3, fala que o homem seja ganho sem palavras por meio da conduta de sua esposa. Então, Pedro traz esse texto num cenário em que o homem está afastado de Deus e a conduta da esposa, olha só, não é o que ela fala, é a conduta. A conduta da esposa é capaz de trazer esse homem para perto de Deus. Isso não sou eu que estou falando, vocês podem consultar na Bíblia, tá? E é exatamente isso
que a gente precisa fazer. É a nossa conduta, é a nossa postura. E se a gente tem uma postura de instabilidade, ou seja, a gente tem uma postura de que hoje a gente perdoou, mas amanhã a gente corre para vasculhar o celular. Isso é completamente um sinal, uma manifestação de descontrole, desequilíbrio emocional, tá? Então, se a gente fica à mercê das nossas instabilidades, pode ter certeza que você não consegue restaurar seu casamento. Por quê? Porque o homem, nesse momento em que ele tá afastado de Deus, ele precisa de um farol, é como se fosse um farol, ele tá perdido. Se ora você é um farol e ora você se apaga e se perde, ele vai se perder também. Agora, se você se mantém firme nesse farol, e mesmo que esse homem se afaste, você tá ali de pé, firme, na rocha, esse homem vai olhar esse farol de novo e vai falar, bom, esse daqui eu posso confiar porque é aqui que eu vou ficar, porque isso daqui não se apaga. Entende? Então essa nossa confiança inabalável é o que determina a restauração do nosso casamento. Entende? Isso é fundamental. E muitas vezes a gente fica com aquele pensamento de é algo que eu preciso falar, é algo que eu preciso fazer externamente, eu preciso mudar meu cabelo. Não é nada disso, gente, é uma coisa interna. É uma mudança interna que a mulher faz para que ela seja a rocha, tá? A Dá escreveu. Primeira coisa na minha restauração foi não vasculhar nada. Até mesmo porque se a gente procura, acha e não toma decisões, porque não estamos prontas para tomar essas decisões. E ele vai sempre sentir mais forte. É bem isso mesmo, Dá, está coberta de razão. Se você vai vasculhar alguma coisa no celular do seu marido, tenha certeza que você está pronta pro pior que possa estar ali. Você está pronta? Eu sempre pergunto isso para as minhas alunas. Você está preparada porque você vai ver? Se você estiver preparada de falar assim para ele, isso eu não aceito, você pode ir embora e você manter isso, tudo bem, você pode fazer. Se você olhar e falar, eu não tô pronto para isso, então você precisa se preparar. E essa preparação é um processo, né? Algo que a gente trabalha dentro do programa, para que você chegue nesse momento e você fale, olha, assim eu não aceito mais. E vamos supor, pode acontecer? Pode. O homem ir embora. No meu caso, o meu marido foi embora também, de casa. Ele também saiu de casa. Ele também estava certo, convicto, de aquilo era o melhor na vida dele. Tudo bem, eu me mantive firme. Por quê? Porque eu já tinha construído o que eu precisava construir. E aí, a partir do momento que ele percebe o que ele está perdendo, olha só, que o homem seja ganho sem palavras por meio da conduta de sua esposa. A partir do momento em que a sua conduta é uma conduta que não muda, ou seja, não vou aceitar esse tipo de situação, e você consegue manter isso emocionalmente, né? Você consegue ter equilíbrio, autocontrole para fazer isso e ser feliz independente dele. Quando você consegue fazer isso, aí sim, ele entende. Sabe por quê? Porque o homem, se ele tá no mundo e ele tá perdido, seja com amante, seja com vício, seja com qualquer uma dessas coisas, o homem, ele tá buscando o quê? Ele tá buscando felicidade. É só isso que ele tá buscando. Só que quando ele começa a perceber a esposa dele sendo feliz, independente de qualquer coisa, inclusive das atitudes dele, ele olha e fala, puxa vida, a felicidade estava ali e eu não percebi. Deu pra entender, gente? Esse é o sentido. É isso que vocês precisam aprender a construir dentro de vocês. E é por isso que eu quis trazer esse tema de o marido não procurar mais, para vocês entenderem o risco disso, o risco de você deixar de lado esse assunto, o risco de você não agir, sabe? Não agir da maneira certa e não só falando, não só pedindo. Tá certo?